Irmãos, as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 45 ao 47. 3 versículos só. Lucas, capítulo 7. A partir do 45. A gente vai ler o 45, 46, 47. Diz assim, irmãos: você não me recebeu com um beijo na face, e ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo menção, irmãos, de alguns versículos aqui da palavra de Deus. E quando nós pegamos esse capítulo, não é? Nós falamos sobre aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, não é? Se nós voltarmos no versículo 36 e 37, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher na cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Irmãos, a gente para um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre os fariseus, né? Quem são os fariseus na Bíblia? A gente já tem noção do que seja, né? É um grupo de judeus que era devotado à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é? Eles eram admirados pelo povo, mesmo que eles o desprezavam. Eles se achavam conhecedores, eles se achavam mais onipotentes nesse sentido de sabedoria, não é? Eles desprezavam os humildes e eles achavam que para servir a Deus eles tinham que ser esse grupo devoto, não é? À Torá, e ao mesmo tempo eles não eram pessoas humildes, não é? Isso todo mundo já tem de conhecimento do que eram os fariseus. Eles eram homens intransigentes, né? Soberbos, além do elevado nível moral. Eles se achavam acima da sociedade, não é? Eles se achavam acima das pessoas. E eles ali estavam no calço dos pés de Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma situação, não é? Para provar que ele não era o Filho de Deus. E todo o comportamento que eles tinham naquele tempo era um comportamento provocativo para tentar pegar alguma falha de Jesus. Nós sabemos que quando Jesus estava em terra aqui, ele só não era onipresente, mas ele era onipotente e ele era onisciente. Então tudo que se passava, tudo que se arranjava pela sua onisciência, Jesus sabia o que iria acontecer. E ali foi preparado um jantar. E Jesus foi convidado, não é? Não foi um jantar onde Jesus ia ser muito bem recebido. Pelo contrário, convidaram Jesus na intenção de acontecer alguma coisa para que esses homens pudessem culpar a Jesus, não é? E naquele tempo, irmãos, tinha uma situação muito específica, que quando você visitava a casa de alguém, tinha sempre um empregado, não é? Um serviçal, que lavava os seus pés antes de você entrar na casa, não é? Por andar, por areia, poeira, não é? Então era um gesto de hospitalidade. Aquele dono daquela casa deixava ali um serviçal para lavar os pés de quem entrava.
E quando Jesus chegou, ninguém fez isso com ele. Então já era uma situação em que Jesus entrou em uma casa onde ele não estava sendo o quê? Bem recebido. Ele não era convidado, bem recebido pelo aquele povo que está ali. Então esse foi assim o primeiro impacto, não é? Quando Jesus chega naquele local onde ele foi convidado, mas as pessoas não foram hospitaleiras com ele, não é? Deixou Jesus entrar, sentar, eles sentavam como se fossem um divã, sentavam do seu lado esquerdo, se reclinavam do seu lado esquerdo naquele divã e com a mão direita eles se alimentavam. E Jesus estava mais ou menos nessa posição, conversando entre eles, não é? E o que acontece? Uma mulher daquela região, ela soube que Jesus estaria ali. Porque quando acontecia um banquete na casa de alguém, as pessoas ficavam sabendo, não é? E as pessoas, elas tinham acesso a ver quem entrava e quem saía, o que estava acontecendo naquele local, naquele momento. E ela soube que o mestre estava lá, ela soube que Jesus foi convidado a esse jantar muito importante, não é? E aquela mulher, ela simplesmente queria ver Cristo, ela queria ver Jesus, ela queria estar perto de Jesus, ela queria estar perto do homem que curava as pessoas, ela queria estar perto do homem que perdoava, que aliviava as pessoas do seu caminho, dos seus males, das suas agonias. E aquela mulher, mais do que depressa, ela deve ter se colocado em uma posição de procurar algo importante para oferecer a Jesus. E como nós sabemos, ela pegou o seu vaso de alabastro, que era mais ou menos um valor, irmãos, de 300 denários. O que era 300 denários naquela época? Equivalia a quase um ano de salário. Se fôssemos comparar os dias de hoje, era mais ou menos um ano de salário mínimo. Aquele vaso custava, não é? Era aquele unguento, era uma gordura misturada com perfumes especiais, não é? A unção com óleo era utilizada justamente para ungir os hóspedes, né? Simbolizando ali aquela alegria de chegada e desejando-lhe boas-vindas, a qual Jesus não teve quando chegou naquele local. E ela pegou aquele vaso dela e levou até o encontro de Jesus, não é? E ali ela fez o que não fizeram com ele na chegada daquele local. Mas por quê, irmãos? Era a única forma dela se aproximar de Jesus, era levar o que ela tinha de mais precioso naquele momento. Era o que ela tinha naquele momento para se chegar perto dele. A gente pode confabular, podemos até pensar que ela deve ter reparado a chegada de Jesus e viu que ele não foi recebido com unguento nos pés. Então, mais do que depressa, ela viu ali uma oportunidade de se chegar a Jesus. Ela deve ter ido perto de casa, ou na própria sua casa, pegado o seu vaso e falou: não, eu vou lá servir a Jesus. É o momento que eu tenho, a oportunidade que eu tenho de se chegar perto de Jesus. E ela, mais do que depressa, ela tendo acesso àquele local, ela foi e derramou os pés, não é? E no versículo 38 diz o seguinte: estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então esse foi o momento em que ela teve de se aproximar de Jesus. Era ali uma explosão de emoção que aquela mulher estava sentindo. É o momento em que ela teve de tocar o mestre. Ela não queria tocar as suas mãos, muito menos poder abraçá-lo. Aquele momento de estar ali só lavando os pés
nos pés de Jesus. E ao mesmo tempo que ela derramava as suas lágrimas, ela enxugava os seus pés com os seus cabelos. Imagine só, irmãos, essa cena tão comovente e aqueles espectadores observando aquilo tudo. E eles não observavam de uma forma justa. Eles não observavam de uma forma se alegrando com aquela atitude daquela mulher. Não. Eles não imaginavam que Jesus, por sua onisciência, sabia quem era aquela mulher e sabia o pensamento deles também. A ponto do que o dono da casa, naquele momento em que observava aquela cena, ele pensou consigo. Olha o que diz no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, disse por dentro. A onisciência de Jesus naquele momento, não é de saber o pensamento daquele homem. Disse consigo mesmo: se este fora o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Lembra no início que o fariseu se achava uma autoridade, um legalista acima de tudo, desprezava as pessoas pecadoras, não gostava do comportamento do que se dizia ser o mestre, o profeta, o rei dos judeus, por estar no meio de pessoas pecadoras, pessoas que precisavam de cura de suas enfermidades. Jesus era muito mal visto por esse povo, por estar perto daqueles que realmente precisavam ser curados. A ponto que Jesus, em algumas situações, falava o quê? Eu não vim para quem é são. Eu não vim para quem não precisa. Eu não vim para quem não tem necessidade de mim. Eu vim justamente para esse tipo de pessoa. Para aquele que precisa de perdão dos seus pecados. Para aquele que precisa de cura para as suas doenças. Para aquele que precisa de paz para tirar o seu tormento. E aquele fariseu, vendo o comportamento de Jesus, pensou consigo: se ele fosse profeta, ele saberia. Porque o fariseu achava que Jesus tinha que ser igual a eles. Tinha que menosprezar as pessoas, tinha que se separar, porque eles se achavam limpos, mas eram hipócritas. Por que eram hipócritas? Eles falavam tanto de lei e não cumpriam praticamente quase nenhuma das leis. Eles se faziam de bons legalistas, se fazia que cultuava a Deus, que estava ali de frente, conseguindo concluir, conseguindo fazer todas as ordenanças que tinha na Torá, os mandamentos que Deus deixou a Moisés. Eles se achavam que estavam praticando aquilo, mas eram hipócritas diante de Deus, porque eles falavam, mas o coração e as ações eram outras. Eles pregavam, mas eles pecavam. Eles discipulavam, vamos dizer assim, para a gente entender, mas a prática deles eram outras. Então, quando Jesus vê aquele pensamento dele, logo Jesus, ele traz um momento de reflexão para aquele homem. No mesmo instante, Jesus fez o quê? Ele se dirigiu ao fariseu, né? E ele falou assim: olha, uma coisa eu tenho a te dizer. Ou seja, eu vou te responder o que você acabou de pensar. Porque aquilo foi instantâneo, aquilo foi naquele mesmo momento. Jesus não esperou passar algum tempo para responder. Ele pensou, você acabou de pensar, e automaticamente Jesus: Simão, vem cá, eu tenho algo para lhe falar, eu tenho algo para lhe responder. Aí a resposta de Jesus ao fariseu foi aquela. Ele fez uma parábola ali naquele momento. Preste atenção, tem um credor. São dois devedores. Um deve X e um deve Y. E todas as suas dívidas foram perdoadas. E você acha que quem mais foi perdoado?
julgado? Quem devia mais ou quem devia menos? Não é? Aí justamente ele fala o quê? Não, Senhor, eu acho que é quem tinha mais. Ou seja, que estava devendo mais. E Jesus, na mesma hora, ele fala o seguinte, respondeu Simão, né? No versículo 43. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste a água para os pés. Não me deste um ósculo, em algumas tradições fala ósculo santo, um beijo, que era recíproco isso entre eles. E essa mulher pegou o que ela tinha, de mais precioso que ela tinha, e veio me servir. Veio lavar os meus pés, não é? Então assim Jesus, ele desmancha aquele preparo que aquele homem estava ali tecendo contra ele. Na mesma hora, quando Jesus chega e fala isso para aquele homem, ele com certeza deve ter se sentido impactado, porque foi o que ele acabou de pensar. Foi o que ele acabou de confabular. Aliás, se bem que soubesse quem é essa mulher e quem é que está lavando os pés, ele não deixaria ela tocar nele. Porque a pessoa pecadora, uma prostituta, um assassino, um leproso, um doente, não podia estar perto, não podia tocar, não podia se chegar, porque ali era comparado que aquela pessoa era cheia de pecado, ela era imunda, ela era suja. Então aquela pessoa tinha que ser segregada, aquela pessoa tinha que ser separada. E era onde mais Jesus estava, era onde mais Jesus se encontrava. Jesus, quando Deus envia seu filho, aquele momento, naquela localidade, Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele observa o quanto as pessoas eram segregadas por aqueles que diziam amar a Deus, por aqueles que diziam estar cumprindo a sua lei, mas o primeiro mandamento e nem o segundo, eles conseguiam cumprir, porque tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também tinha que amar o próximo como a ti mesmo. E eles não consideravam isso. Então, o segundo maior mandamento eles não faziam. Eles eram homens hipócritas diante de Deus. E nesse momento ali, aquele homem ele foi impactado por aquela resposta de Jesus. Ele não esperava, porque ele achava que aquela mulher não deveria estar perto pelos muitos de seus pecados. A Bíblia não relata quais foram, mas fala que foram muitos pecados. Mas só que ela ali estava demonstrando amor a Deus. Ela ali estava demonstrando sentimento a Jesus. Ela sabia que aquele homem estava mudando a vida de muitas pessoas. E ela acreditava que poderia ter a vida dela transformada através de se chegar perto de Jesus. E ali ela chorando, imagina Jesus falando com aquele homem enquanto ela lavava os pés dele, enquanto ela enxugava os pés dele. Jesus defendendo a causa daquela mulher, defendendo ela diante dos homens. Essa mulher, quanto mais ouvia as palavras de Jesus a seu favor, ela mais chorava. E uma das últimas palavras que Jesus disse a ela: pode ir, seus pecados estão perdoados. Pode ir em paz, os seus pecados estão perdoados. E aqueles homens naquele alvoroço falam entre si: quem é esse que perdoa até pecado? Quem é esse que perdoou o pecado dessa mulher? Com certeza ali eles se comoveram com a presença de Jesus e com a fala que Jesus teve. E o coração deles se encheram de uma presença que antes eles não tinham, que era o quê? Era um amor que estava naquele local. O amor de Jesus sendo demonstrado na vida daquela mulher pecadora. Irmãos, quem somos nós perto daquela mulher pecadora? Quem somos nós se estivéssemos no lugar daquela mulher pecadora? Irmãos, quantos pecados às vezes nós cometemos
aquela mulher cometeu. E muitas das vezes nós se portamos como fariseus. Às vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor em outro lugar, nos achando que estamos certos. Lá na rua fazemos errado. Nós não praticamos aquilo que Deus nos manda praticar. E muitas das vezes nós estamos, às vezes, dentro da igreja julgando o nosso irmão. E olha que Jesus, quando esteve em terra, falou o seguinte, nem eu julgo ninguém. Jesus, naquele momento em terra, ele não julgava ninguém. Qual foi o momento que na passagem de Jesus aqui, ele julgou algum pecador que ele curou, algum pecador que ele salvou, algum pecador que ele libertou? Em momento nenhum, irmãos, Jesus julgou essas pessoas. Em momento nenhum, Jesus lançou o pecado deles antes de curar, antes de libertar. Não, pelo contrário. Só a presença de Jesus e o pecador ali se arrependendo, Jesus, a única coisa que ele falava, ela vai e não peca mais. Seu pecado está perdoado, vai, conta para a sua família, vai lá, conta para os seus amigos. Ou seja, o que Jesus fazia não era condenar. Jesus, ele justificava a pessoa. Ele conseguia, com seus atos de cura e de libertação, justificar a pessoa, absolver a pessoa dos seus pecados. E não tentava-os com os seus pecados. Pelo contrário, quem tenta a gente, irmãos, é o diabo. Jesus, em momento nenhum, vai lançar sobre você ou sobre mim o meu e o seu pecado. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você pratique a santificação. Ele quer que você olhe para trás e fale, hoje eu não vou pecar igual ontem. Hoje eu não vou fazer o que eu fiz na semana passada. Agora de noite eu não vou falar aquilo que eu falei pela manhã. E isso é um processo de santificação. É você deixar para trás o erro e começar tudo novo. Fazer tudo novo, né? Ter uma vida diferente, dar uma oportunidade diferente para você viver uma vida de santificação. Porque justificados nós já fomos. E agora nós precisamos caminhar nessa vida de santificação. E Jesus ali, em momento nenhum em terra, ele lançou o pecado de ninguém. Pelo contrário, ele demonstrava amor, demonstrava perdão, demonstrava cura, demonstrava libertação, demonstrava todo tipo de sentimento bom, para que aonde abundasse o pecado, pudesse ser transformado em alegria, e a graça de Deus pudesse ser lançada naquele momento, através da pessoa de Jesus. Então aquela mulher, ela foi bem-aventurada, ela conseguiu algo que ela estava precisando. Ela devia estar escravizada, ela devia estar atormentada por todos os pecados que ela tinha cometido, e ela não tinha mais saída para a sua vida. E ela viu em Jesus a solução dos seus problemas. Mas uma coisa, irmãos, muito interessante, que Jesus, quando teve esse diálogo com o dono dessa casa, Jesus, ele fala, olha, porque ela muito me amou, mas aquele em que se pouco se perdoa, pouco ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. Irmãos, isso é muito forte para os nossos dias. Porque lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Pouco se ama, pouco se perdoa. Irmãos, às vezes nós perdoamos pessoas que nos ofendem no trabalho, pessoas que acabam tendo algum embate, às vezes, dentro da nossa igreja, mas às vezes a gente não perdoa de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente não perdoa de dentro de casa. Às vezes a gente não perdoa de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes a gente fica sem falar de dentro de casa. Às vezes
vezes a gente começa a ter sentimentos ruins pelos nossos dentro de casa. Na rua, no trabalho, as pessoas aprontam, fazem tudo, a gente perdoa, a gente engole, mas às vezes dentro de casa a gente não quer perdoar. A gente quer justiça, a gente quer segregar, a gente não quer perdoar. E irmãos, e nessa noite é uma coisa que Deus fala para a gente, para que a gente possa perdoar os nossos. Às vezes alguém nos ofende, e às vezes o nosso filho também nos ofende, mas às vezes a gente perdoa o da rua, mas não perdoa o nosso filho. Às vezes nós dormimos sem falar com o nosso marido ou com a nossa mulher, porque nós brigamos durante o dia. Irmãos, às vezes o perdão ele tem que ser liberado dentro da nossa própria casa, porque, irmãos, só quem conhece a gente é quem mora com a gente. Só quem pode testemunhar se a gente é crente de verdade é quem está debaixo do nosso teto, vendo o nosso comportamento de crente ou não. Aqui é muito lindo. Aqui a irmã Miriam é uma bênção, o irmão Anderson é uma bênção, todo mundo é maravilhoso, mas dentro de casa a gente sabe quem é a gente. A gente sabe o nosso ponto fraco, a gente sabe aonde irrita a gente, aonde a gente acaba falando que não deve, ou a gente acaba saindo da boca que fala bênção, em momentos às vezes fala maldição. Irmãos, isso acontece. É por isso que a gente tem que vigiar. É por isso que a gente não pode deixar de perdoar, irmãos. Porque quem pouco perdoa, pouco ama. Às vezes nós não conseguimos perdoar nós mesmos. Às vezes a gente está aqui na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, e o nosso passado, ó, vem na nossa mente. Atormenta no nosso dia, atormenta na nossa tarde, atormenta na nossa noite. Situações acontecem na nossa vida que você lembra o que aconteceu. Você começa a entrar em embates pessoais, você começa a se culpar, você começa a se agredir, você começa a se entristecer por coisas que você fez e que hoje você não faz, mas o inimigo usa isso para te lembrar, porque é o meio que pode te entristecer. E aí às vezes a gente se fecha, a gente se entristece, a gente não abre isso para ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. O Espírito Santo de Deus, ele nos conhece, e os seus pecados, os nossos pecados já foram perdoados. Se nós vivemos consequências de erros do nosso passado, amém, mas o nosso pecado já está no lago do esquecimento. Irmãos, quem é que vem nos visitar para tentar nos acusar, irmãos? É o demônio, é o diabo. Ele é o nosso acusador. Jesus, em momento nenhum, ele vai nos acusar, mas o acusador, sim. Você vai estar dentro da casa do Senhor e vai vir pensamento. Quem que nunca teve isso? Pensamentos dizendo: o que você está fazendo aqui? Olha quem você é, olha o que você fez. Olha o que você falou, olha quem você foi. Você não é digno de estar aqui. Todo mundo que está aqui é melhor do que você. Você não é para estar aqui. E aquilo vai entrando, aquilo vai entristecendo, aquilo vai te corroendo por dentro como um ácido. Por quê? Porque o diabo, muitas das vezes, ele tenta acessar as nossas memórias, os nossos sentimentos, aquilo que nos ataca, ele sabe, e quando ele planeja, quando ele tenta executar o plano para tentar nos deixar apóstatas da nossa fé, esfriar a nossa fé, por condições que já vivemos no passado, por coisas que nós fizemos no passado, para trazer ao nosso presente e tentar nos bloquear de fazermos a vontade de Deus. Irmãos, não caia nesse laço do diabo, porque isso aí é estratégia do inimigo para te desconcentrar, para te tirar do centro da vontade de Deus. Se perdoa, libera o perdão. Ai, não, mas eu já liberei o perdão para todos que fizeram mal para mim, mas eu não consigo me perdoar. Se perdoa, porque o Espírito Santo de Deus, ele já lhe perdoou.
Ele já mora em você, Ele vive em você. E às vezes nós precisamos ser libertos de amarras pequenas que vêm sobre a vida da gente e nos afastam do centro da vontade de Deus. Porque, irmãos, quem pouco perdoa, pouco ama. E nós temos que amar. Irmãos, é muito fácil. Amar aquele que nos agrada. Amar aquele que está do nosso lado. Aquele que nos estende a mão. Aquele que está ali nos ajudando. Mas amar alguém que nos ofende. Amar alguém que fala mal. Amar alguém que levanta falso testemunho da gente. Irmãos, é difícil. A gente sabe. Quem já passou por situações dessas sabe. Mas nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos deixar que o amor de Deus invada o nosso coração e olharmos com os nossos olhos de misericórdia para aqueles que têm nos ofendido. Às vezes a pessoa que nós mais amamos é a que mais nos ofende. Às vezes a pessoa que mais a gente tem cuidado é a que nos despreza. Às vezes você teve uma família que você foi desprezado. Seu pai, sua mãe lhe desprezou. E eram as pessoas que você mais amava. Eram as pessoas que você mais queria carinho. Eram as pessoas que mais se afastavam de você. E aquilo te deixou com uma mágoa, te deixou com uma tristeza, te deixou dolorido por toda essa situação. E às vezes você não consegue se perdoar. Ou muitas das vezes você se acha inferior por não ter conseguido o amor dessas pessoas que tanto você amava. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo, Ele te ama. Jesus derramou o sangue dele na cruz, foi por você. A palavra de Deus diz que o pai e a mãe, qualquer pessoa pode te abandonar porque Ele vai te acolher. Quantos não tiveram pai e mãe presente, mas quando aceitaram a Cristo como seu Salvador, conseguiram sentir o amor de um pai, conseguiram sentir o amor de uma mãe, se viram aconchegados em um colo materno, paterno, através da salvação e do amor de Deus. É esse amor que tem que ser manifestado em sua vida. Ou muitas das vezes você não teve, e por não ter tido, você não consegue liberar esse amor. Mas se espelhe no amor de Deus. Se espelhe no amor de Jesus. Veja o que não fizeram com você, faça com seu filho, faça com seu marido, faça com a sua família, faça com a sua mulher. Aquele sentimento que lhe faltou durante uma vida toda, você tem a oportunidade de ter irmãos, de ter uma família que Deus te deu, para que você venha manifestar esse amor divino. Porque, irmãos, quem pouco ama, pouco vai se perdoar. E aquela mulher, naquela condição dela, que se via naquele jeito, cheia de pecado, cheia de miséria, assim como eu e você no passado. Lembra da forma de quando nós chegamos diante de Deus? Ou se afastamos diante de Deus e voltamos diante de Deus? Como é que era a nossa vida? Como foi a nossa chegada aqui nessa igreja? Como foi o nosso sentimento de como nós estávamos entristecidos, amargurados, mas o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que estava ali naquele local com Cristo, quando Ele foi crucificado e falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para consolar. O Espírito Consolador, Ele entrou na nossa vida. A gente aprende que o primeiro batismo do cristão é quando ele aceita Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vai e entra nele. Ele faz aquela mudança. Ele justifica aquela pessoa. Ele torna aquela pessoa justa diante dos homens. E só fala para você, olha, vai e não peca mais. Vai e tome a sua vida e segue. Procura me agradar, faça a minha vontade, esteja na minha casa. Ou seja, trabalhe, leve o meu amor. Porque às vezes, irmão, você vai ser uma Bíblia que ninguém vai ler. Às vezes você não precisa entregar um folheto para ninguém. É a sua vida que vai testemunhar o amor de Deus. É a sua vida que vai ser um folheto para muitas pessoas. Às vezes você vai ser uma Bíblia que ninguém vai ter acesso um dia a ler. Mas na sua vida
eles vão ver, ele é diferente. Ela é diferente. Ela tem um amor, ela tem uma alegria, ele tem uma paz, ele transmite uma força. Mas isso é por quê? Porque tudo na vida da gente vai bem? Não. Porque a paz que a gente tem na nossa alma, não é porque tudo na nossa vida está bem, não. É porque a gente tem Jesus. No mundo tereis aflição. Nós não somos imunes a nada. Crente fica doente, acontecem situações, acontecem problemas, acontecem frustrações, mas o nosso diferencial é que nós conseguimos passar por todos esses caminhos apertados com paz. Nós conseguimos, assim como o salmista fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. É porque as nossas aflições, as nossas angústias, o Senhor, Ele tem cuidado de ti, Ele tem te orientado, Ele tem te conduzido, Ele tem te firmado, Ele tem te fortalecido. A força vital que você tem para levantar e vencer um dia cheio de batalhas, cheio de compromisso, cheio de problemas, é Ele que te levanta, é Ele que te ajuda. E por muitas das vezes, mesmo cansado, nós falamos assim: eu vou para a casa do Senhor, eu vou glorificar o nome do meu Pai, porque Ele me deu uma semana abençoada, e o meu dízimo do meu tempo para Ele tem que ser oferecido com gratidão. Então, irmãos, que a gente possa pegar o exemplo dessa mulher, cheia de pecado, assim como eu e você. Mas ela, por mais pecados que ela tinha, ela conseguiu o arrependimento do Mestre. Ela se viu naquele momento derramada diante do Mestre, da coisa que ela tinha de mais precioso. Deus, Ele não quer nada além do seu coração e da sua humildade para Ele. Deus, você não precisa entregar a chave do seu carro, você não precisa entregar a venda da sua casa, você não precisa pegar 1 quilo de nada e entregar, não. Isso aí a gente faz porque precisamos, mas o que importa é o nosso coração derramado naquela cruz. Deixa na cruz, irmãos, deixa nos pés da cruz, essa cruz que hoje está vazia, o sangue derramado, o preço que foi comprado, a nossa remissão de pecado que foi com o sangue de Jesus. Deixa na cruz. Se vê como aquela mulher chorando diante dos pés do Mestre. Às vezes nós choramos para uma amiga, nós choramos para um amigo, nós reclamamos para um amigo, mas às vezes a gente não chora diante de Jesus, a gente não se derrama diante de Jesus. Às vezes a gente tem que incorporar uma oração bonita, mas o nosso coração está distante, o nosso coração não está ali. Quantas vezes a gente vê dessa forma? Ou seja, Deus quer que você chore, Deus quer oração de misericórdia, Deus quer oração de amor, Deus quer oração de perdão, Deus quer oração de humilhação, porque se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Ele vem. Amém. Ele vem e Ele cura, Ele vem e Ele liberta, Ele vem e Ele traz de volta o que estava perdido, Ele vem. Senhor, faça voltar na sua memória aquelas orações de antes não respondidas na minha vida, aquelas orações que antes eu chorava, antes eu me humilhava e hoje parou. É como se Deus falasse para a gente: cadê aquele momento de consagração, cadê aquele momento de humilhação, cadê aquele momento de choro? Irmãos, quando a gente sente o nosso pecado, o nosso corpo treme, a nossa alma se abate, o nosso espírito se levanta diante de Deus e a gente sente o nosso espírito sendo vivificado pelo amor de Deus, porque nós estamos ali nos derramando diante de Jesus. Às vezes a gente se derrama pedindo conselho ao médico porque a doença está grande, a gente não sabe o que fazer, mas como o irmão Andervan falou, oração não é o último momento, está tudo errado. Infelizmente tem gente que age assim, nossos irmãos, muitas das vezes eu e você, agora só resta orar. Quem já não ouviu isso? Só resta orar agora. Como se fosse assim, o último é a oração? Não, o inimigo ele tem invadido campos espirituais,
nesse sentido, fazendo com que os crentes não orem mais. Às vezes, muitas das vezes, o momento que o crente ora é dentro da igreja. Porque em casa ele não está orando. Em casa ele não está se ajoelhando. Em casa ele não faz mais jejum, ele não faz mais consagração, ele não está lendo nem a Bíblia. Como é que nós vamos ler a Bíblia se nós não oramos? Como é que nós vamos estudar a palavra de Deus se nós não estamos em oração? E oração é o que move, alavanca a mão de Deus sobre as nossas vidas. E muitas das vezes o que o inimigo tem feito é isso, esfriado. E o crente não tem orado, não tem se derramado, não tem se humilhado, não tem enxergado o pecado, a dor. Às vezes a gente está com raiva de alguém, mas quando a gente está na unção, quando você ora naquele sentido, é pela situação que aconteceu com você, parece que entra algo diferente na sua vida e você passa a ter misericórdia. Você vê a pessoa como uma situação onde, meu Deus, tenha misericórdia de mim e dela também. Está tudo errado. As pessoas estão se esquecendo que a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra a sangue. Na igreja, um conjunto de pessoas problemáticas, nós fazemos parte disso porque nós temos nossos problemas. Mas a gente está tentando lutar para chegar ao céu. E muitas das vezes nós estamos aqui em conjunto, em qualquer lugar que estejamos reunidos, e a gente vê, não, mas o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, ou aquilo outro. Esquece, irmãos, olha para Jesus. Jesus, ele resolve. Jesus, ele tira. Jesus, ele bota. Jesus, ele capacita o incapacitado. Jesus pode nesse momento estar libertando um ladrão, uma prostituta, lavando, remindo ele pelo sangue de Jesus. E amanhã ele está aqui sendo usado por Deus. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus opera. É perdão de pecado e humilhação diante dele. Porque aí ele vem. Ele vem dessa forma. E muitas das vezes ele só está julgando, irmãos. A gente julga mesmo. Antes de qualquer coisa, o nosso primeiro olhar é o julgamento. Isso é normal, sabe por quê? Porque a nossa natureza é voltada para o pecado. A gente não tem a natureza para voltar para o certo. A nossa natureza está ali sempre pendurada para ir para o pecado. Para eu olhar a irmã Márcia e julgar ela. Para mim olhar o irmão Adevan e julgar ele. Não, 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 não. Quando a gente está em oração, nada disso acontece. Quando está em oração, irmãos, até o efeito do remédio a gente esquece, porque não faz nem efeito. Porque quando a gente está em oração, às vezes a gente sente a nossa alma ser refrigerada. E às vezes a gente nem precisa tomar remédio. Porque aquilo parece que está ali, a unção de Deus está transformando a nossa vida. E você que tomava remédios específicos, psicológicos, você não precisa. Sou prova disso. Tomava remédio controlado e quando a gente está ali diante de Deus, você vê, é engraçado, era minha mãe falando para mim. Ô Miriam, quando você está orando assim, de uma forma diferente, você fica calma. Você fica tranquila. Nem remédio toma, né? Eu falei assim, nem remédio toma. Por quê? Porque é o Espírito Santo. O cristão, ele é manso porque ele é domesticado. E se a gente não se deixar ser domesticado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir o errado, que é fazer coisas pela nossa própria natureza pecaminosa. Então, quando a gente tem esse intuito de sermos mansos diante de Deus, é chamar o Espírito Santo e falar, me domestica. Eu quero ser domesticado. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Muda meu cativeiro. Abre as portas da minha vida. Transforma a minha vida. Tira, afasta. Irmãos, quando a gente ora nesse sentido, a gente mexe com o inferno. Quando a gente fala, Jesus afasta, tira, limpa, opera, irmãos, porque a nossa guerra é o lado totalmente espiritual. Irmãos, quando Jesus começa a afastar, a tirar, a trocar, a mudar, o balanço das águas, e aquilo vai mexendo, aquilo vai transformando, a sua vida vai mudando, e você fala, o que está acontecendo? Eu estou lhe falando, é o Espírito Santo mudando. É o Espírito Santo mudando o caminho. O Espírito Santo está mudando o caminho. O Espírito Santo está dando outro caminho. E às vezes você fala, Senhor, eu não estou entendendo. Mas não é para entender. Você está ali mudando
direção. Você não está sentindo, mas algo novo está para acontecer, porque o Espírito Santo está mudando a situação da sua vida. E Ele vai tirar, e Ele vai botar, e Ele vai exaltar, e Ele vai abater. Ele vai mexer tudo isso, porque você está sendo domesticado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente sente dor. Aquilo vem no nosso peito, aquilo dá um frio no estômago, aquela sensação de Senhor, é a dependência. É a dependência através do Espírito Santo de Deus. É quando aquilo dói no estômago da gente e a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Não, meu filho, você está sendo dependente. Você não está se sentindo inseguro. Você está vendo a minha mão. Você está vendo o meu colo. Você está vendo o meu carinho. Você está vendo que tudo está se explodindo ao seu redor. Mas eu estou lhe guardando. Você sai de um problema e entre outro. Alguém fala alguma coisa e você sai daquele problema. E daqui a pouco você está em outro. Senhor, que guerra é essa que eu não estou vendo? É a guerra fria que o inimigo tenta armar laço na nossa vida. Mas você está se sentindo movendo, se movendo entre esse caminho, e Jesus te dando simplesmente o resgate e livramento diante dele. Isso é esse balanço que a gente tem de sentir. É essa dependência de saber que, Senhor, tudo meu é emprestado. Eu não tenho nada. O que eu como foi o Senhor que bota na minha boca. O dinheiro que eu vou pagar as contas é o Senhor que me dá. O meu trabalho é o Senhor que me deu. Não reclama do trabalho. Não reclama, porque a palavra de Deus diz o quê? A gente tem que trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Jesus. E muitas das vezes a gente não abençoa o local do nosso trabalho. A gente fala mal do local do nosso trabalho. E não está certo, porque quem te deu foi Jesus. É Ele que te deu. E Ele vai te exaltar no momento certo. Isso é aquele nardo derramado. E isso é o seu coração derramado nos pés da cruz. Deixa na cruz, irmãos. Deixa na cruz. Conta para Jesus onde é a sua dor. Porque Ele tem remédio. Conta para Jesus a causa na justiça que você está esperando. Porque Ele é advogado dos advogados. Ele tem o poder de mexer os papéis. Ele tem um mover que Ele consegue trazer aquilo que estava perdido. Que muitas das vezes a gente fala que o Senhor é o advogado das causas perdidas. Quantas causas nós já colocamos e se perderam, mas Ele nos lembra que Ele ainda está aqui e Ele cumpre. Ele não esqueceu daquilo que Ele falou para você. Ele não esqueceu da salvação do seu filho. Ele não esqueceu da salvação da sua filha. Ele não esqueceu da salvação da sua família. Algo novo vai acontecer e vai sim. Porque a palavra de Deus diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esses tempos eu estava fazendo uma oração e falei: Senhor, lembra de quando essa criança foi apresentada para o Senhor? Lembra daquela oração que eu não lembro mais, mas a tua igreja orou. O pastor entregou aquela criança nas suas mãos. Não permita que o diabo leve embora, porque ela foi entregue nas suas mãos. Ela foi apresentada. Senhor, faça recordar a oração daquele servo que colocou aquela criança diante de ti, ainda bebê. E as promessas vão se cumprir, irmãos. Traga. Às vezes a gente não lembra, mas a gente já orou por situações que hoje nós só vemos luta. E aí a gente faz assim, aquele retrocesso na cabeça da gente. Senhor, lembra daquela oração? Eu não lembro mais, mas o Senhor tem. Porque o Senhor, Ele tem um memorial de todas as nossas lágrimas. Jesus tem um memorial de todas as nossas orações. E no momento certo Ele vai atender. Mas a gente precisa orar, irmãos. É orar sem cessar. Vigiar em primeiro lugar e orar sem cessar. É orar, irmãos. Porque a nossa vitória vem na oração. É se humilhar, igual aquela mulher se humilhou diante de Deus. Porque esse problema da sua vida, essa causa que lhe entristece, que está te tirando às vezes o sono, a tranquilidade, a paz,
vai lhe responder, porque Deus, Ele é fiel, Ele cumpre o que nos prometeu, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, irmãos, ninguém impedirá. Amém. A própria palavra diz que esse Deus é por nós, quem será contra nós? Ele só diz o seguinte: cala que eu vou pelejar por você. Fica quieto, eu vou pelejar por você. Estão falando mal de você? Fica quieto. Deixa que eu respondo. Deixa que eu dou a resposta. Deixa que eu falo. Deixa que quem tem que ter senso de justiça e fazer justiça não é a gente. É o Senhor, é o Espírito Santo. É Ele que nos faz justiça. Mas quando a gente se cala, aquela mulher não teve palavras, ela só teve choro. Aquela mulher, ela não teve como dizer nada, ela só teve como derramar as suas lágrimas. É a única coisa que Jesus entendia ali, toda aquela lágrima dela. Era palavras sendo debulhadas ali, em lágrimas, e lágrimas e mais lágrimas. E às vezes a gente não tem nem palavras. Quantas das vezes nós se ajoelhamos e as lágrimas só desceram. E ali foi uma oração diante de Deus. E com certeza no momento certo, essa oração vai ser ouvida em nome de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. E que Jesus possa nos conceder a melhor semana de nossas vidas. Amém. Nós outrora passamos por tribulações, mas quem sabe essa é a semana da tua vitória. Essa é a semana da decisão da sua vida. Essa é a semana de Deus mudar tudo e fazer novo. Tenha fé. Não perca essa fé. Não deixe que o inimigo lhe abate e nem lhe acuse. Porque quem mais perdoa é porque tem amor. E quem tem amor é o Senhor. Então perdoa. Se perdoa, libera o perdão. Não fique com raiva. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Que amar. Ama. Perdoa. Porque por mais Ele vai fazer.